Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais um dia, mais uma segunda-feira, mais uma semana abençoada que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá. Meus amados, que a paz do Senhor venha reinar sobre nós nesse dia, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, que a nossa semana venha ser uma semana abençoada, uma semana próspera, em nome de Jesus, cheio de frutos e bênçãos do Senhor. Amém? Meus amados, desde já não esqueça de estar deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe esta oração com seus contatos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Meus amados, vamos dar continuação à palavra do Senhor, capítulo 28. Hoje vamos estar lendo sobre o versículo 11 ao 22, amém? Louvado seja Deus. Amados, a palavra do Senhor vai nos dizer a visão da escada em Betel, amém? E a palavra do Senhor nos fala: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aleluias! E eis que o Senhor estava no topo dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai. Oh glórias! Aleluias! E o Deus de Isaque, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Aleluias! E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Oh glórias! E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Oh glórias! Aleluias! Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Aleluias! E temendo disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluias! E essa é a porta dos céus. Glória a Deus! Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Aleluias! E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar esta viagem que faço, se me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai nos falar sobre Jacó, dando continuidade à fuga dele ali. O que houve, com Jacó, eu tenho trazido por esses dias, a intriga entre o irmão dele, Esaú, contra ele, por conta da bênção da primogenitura, a qual Jacó roubou, se passando por Esaú. Então, por isso, meus amados, que houve toda essa fuga, que houve, essa distância, mas saiba que em tudo o Senhor tem um propósito. Aleluias! Assim também foi na vida de Abraão, quando ele sai ali da sua terra, da sua parentela. Aleluias! Que o Senhor queria ele distante da família. E ali, meus amados, também quando ele se separa do seu sobrinho Ló, que o Senhor ele faz ali a promessa dele naquele lugar aonde ele havia
escolhido para ficar, um lugar deserto, um lugar sem fertilidade, e o Senhor ali faz a promessa. Assim também houve com Isaac, e assim passa de geração em geração. Aleluias. E durante, meus amados, essa jornada dele, de Jacó para uma Padarã, que foi onde, aleluias, a mãe Rebeca e o pai Isaac dele pede para que ele vá para a casa de Labão, o irmão de Rebeca, e ali para que ele tome mulher daquele lugar. Aleluias. Então ele vai para essa cidade, mas a caminho ele para, aleluias, e após ele sair de Berseba, aleluias, o lugar onde ele estava, ele parou num certo lugar para passar a noite. E mais à frente, meus amados, o texto bíblico diz em Gênesis 28, esclarece que aquele lugar era Betel, aleluias, foi o nome que ele deu ali para aquele lugar. Aquele lugar ali, ele ficava em torno de 80 quilômetros ao norte de Berseba, a qual a cidade é onde os pais habitavam, onde ele habitava também juntamente com a família dele, e 10 quilômetros de Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que Jacó pegou uma das pedras do lugar e a usou como um travesseiro. Aleluias. A palavra travesseiro que traduz o termo hebraico de que pode indicar que a pedra não serviu não somente para apoiar a cabeça de Jacó, mas para protegê-la. Aleluias. Era uma proteção ali para ele também. Aleluias. Enquanto dormia, Jacó teve um sonho em que ele viu uma escada cuja base estava posta na terra e o seu topo atingia o céu. Aleluias. E ele contemplava, aleluias, esta visão dos anjos descendo e subindo. E não viu somente isso, mas viu o Senhor e a voz do Senhor falando bravamente com ele. Aleluias. E a imagem vista por Jacó provavelmente era uma grande rampa de pedras com degraus que se estendia até alcançar o céu. Aleluias. Imagine a imagem, meus amados. Imagine que beleza, que maravilha que não deve ter sido essa visão. Contemplar esta visão maravilhosa dos céus, né? Aleluias. E aqui também o escritor diz que o Senhor estava perto de Jacó e falou ali com ele. E a mensagem de Deus para Jacó lembrava as promessas de Abraão, a qual Abraão recebeu também do Senhor. Era uma confirmação do Senhor a Jacó, da sua aliança com a família dele, garantindo-lhe a sua presença sobre a vida dele e a proteção e a bênção sobre a tua descendência também. Aleluias. Quando Jacó acordou, ele reconheceu que Deus estava naquele lugar e ele teme por isso. E aquela visão foi um grande encorajamento para Jacó. No certo sentido, a visão de Jacó naquele sonho também apontava para Cristo, o único acesso dos homens a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, como fala em João 1:51 e 1 Timóteo 2:5. Aleluias. E aqui, meus amados, voltando, Jacó, naquele momento, ele ergue, né, aquela coluna em Betel, e ele unge, ele faz um voto ali ao Senhor, como resposta maravilhosa. E essa experiência a qual ele teve ali, havia tido naquele momento, Jacó, ele tomou aquela mesma pedra que ele tinha usado durante a noite para deitar, aleluias, e ele erigiu em coluna. Naquela época era costume, né, naquele lugar, afirmar a importância religiosa de um lugar. Assim como Abraão fez isso, como Isaac também fez em Berseba. E ali, aleluias, Jacó, ele fez nesse lugar. Aleluias. E ali eles edificam, né, um altar, uma coluna de pedra naquele lugar. E a intenção de Jacó era exatamente isso. Essa, pois, em seguida, que ele faz, ele pega aquela mesma pedra, a qual ele tinha colocado a sua cabeça, e ele coloca como topo daquela coluna. Aleluias. E ele derramou azeite no ato de consagração,
no ato que está abençoado, está feito ali. A presença do Senhor é neste lugar. Aleluias, este é o altar do Senhor, está consagrado ao Senhor. Então ele chamou aquele lugar de Betel, que significa a casa de Deus. Aleluias. E na sequência Jacó fez um voto, na verdade o voto mais longo registrado em todo o Antigo Testamento. Aleluias. No voto, basicamente, Jacó prometeu reconhecer o Senhor como seu Deus e dar o dízimo de tudo o que fosse concedido. Aleluias. Caso Deus cumprisse sua promessa, por isso a maioria dos estudiosos entende que Jacó tentou fazer um tipo de barganha com Deus. E naquele momento, meus amados, não era isso. O Senhor já tinha lhe garantido sua bênção, presença e proteção incondicionais, mas parece que Jacó queria garantir através de seu voto que Deus realmente cumpriria sua promessa. Por isso que ficou como barganha, né? Aleluias. E alguns poucos intérpretes preferem traduzir a expressão "se Deus for comigo", usada por Jacó, por já que Deus, né? Aleluias. E nesse caso, o voto de Jacó teria sido uma adoração sincera com base na confiança, na promessa do Senhor, e não uma tentativa de comprar o favor divino. Ele queria a presença do Senhor ali para perto dele. Aleluias. Mas é mais provável que o voto de Jacó em Gênesis 28, meus amados, para finalizar, realmente tenha sido um voto de uma pessoa imatura na fé. Ele ainda tinha muito a aprender sobre relacionamento com o Senhor. E aqui vale lembrar que somente depois de alguns anos foi que Jacó teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. Naquele momento, quando ele luta com o anjo do Senhor, que era o Senhor Jesus, que ele foi transformado. A sua vida foi transformada. Ele deu maturidade espiritual. Aleluia, como vamos ver mais para frente. Meus amados, então cabe a nós ter um momento particular com o Senhor. Todos nós temos uma experiência sobrenatural com o Senhor. Aleluia. E aqui naquele momento Jacó estava tendo aquela escada. Aleluia, aquela visão daquela escada. E também quando ele teve essa luta com o anjo, que ele lutou até a bênção dele vir. Aleluias, que ele não desistiu da sua bênção, da sua vitória. Aleluias, o que o Senhor tinha preparado para ele. E ali ele foi fiel a lutar com o anjo, e o Senhor reconheceu isso. Então, meus amados, esta é a explicação de hoje. Aleluias, da palavra do Senhor. Aprendemos aqui um pouco com Jacó. Aleluias, sobre isso que ele passou. Amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E após ele ter recebido aquela bênção do pai dele, ele passa por essa grande experiência com o Senhor. Amém? Porque em tudo o Senhor forja o nosso caráter. Em tudo o Senhor nos dá, aleluias, uma experiência sobrenatural com Ele. Aleluias. Então ali Jacó, ele teve essa experiência sobrenatural com o Senhor. Ele vê a presença do Senhor ali. Aleluias. E aqui, ele, como Jó fala, antes eu conhecia somente por ouvir, mas agora eu vejo, eu contemplo. Aleluias. Agora eu tenho uma experiência com o Senhor. Aleluias. E aqui Jacó, ele teve essa oportunidade, glória a Deus, de ter não somente conhecido o Senhor por ouvir como os pais dele falavam, mas ali ele teve uma experiência sobrenatural. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Vamos finalizar, porque senão o vídeo vai ficar longo também, amém? Louvado seja Deus, e agradeço pela presença de todos aqui, que sempre está tirando um momento para ouvir a palavra do Senhor. Aleluias, e que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Amém, meus amados.
Pai amado e querido Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais esta manhã que se inicia. Pai, por mais essa semana que o Senhor nos concede e até aqui o Senhor tem nos fortalecido, Pai. Obrigada, Senhor, seja conosco em todo tempo, em todo momento. Que a Tua presença, Pai, não venha nos faltar. Que a presença do Senhor venha estar no centro, Pai. E que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça em nós. Em nome de Jesus. E obrigada, Senhor, por tudo. Por mais essa rica e maravilhosa oportunidade. Senhor, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor foi com Jacó, seja conosco nesse dia. Em nome de Jesus, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor venha sobre nós, reine com a Tua santa e maravilhosa presença sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, e que toda potestade maligna, que todo mal, toda investida de Satanás, todo o projeto venha cair por terra. Em nome do Senhor Jesus, venha bater por retirada toda astúcia do inimigo contra as nossas vidas. Que essa semana, Senhor, venha ser uma semana de bênção, de paz e de proteção do Senhor. Em nome de Jesus, e busca mais e mais pela presença do Senhor. Busca pelo Espírito Santo do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, e te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, meus amados, que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.